começar falando da parte, assim, que eu sempre ouço muito as pessoas. Que é em relação ao planejamento financeiro ao longo da carreira. Porque, obviamente, não são todas as pessoas que começam a vida com uma condição especial financeiramente. E então, a parte de você cuidar mais das finanças é algo que vai acontecer em algum momento da sua vida. Mais cedo para alguns, mais tarde para outros. E até eu estava vendo o TED Talks, né, que você fez, e você comentava que até os 26 anos ali você não tinha muito essa noção, você queria muito mais curtir o dinheiro do que pensar no dinheiro. Isso chegou mais para frente quando você foi fazer um mestrado em relação à parte financeira, certo? Como que foi esse começo para você? Não tinha noção nenhuma, na verdade. Assim, nunca fui completamente desorganizado e desordenado com o meu dinheiro, mas acho que como qualquer pessoa normal aqui no Brasil, não tinha tido uma educação financeira, assim, não tinha me atentado a isso. Eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, já tinha 26 anos, estava começando a ter um dinheiro legal para fazer minhas coisas, mas pagava minhas contas, cara, e juntava um pouquinho, quero viajar no final do ano. Juntava uma grana, eu ainda gosto muito de viajar, minha prioridade era viajar, tem gente que quer comprar carro, tem gente que quer... Mozão é assim, tá? Mozão é com viajar. certeza. Viajar primeiro. Viajar, é prioridade, né? Então... É um ponto de meritocracia, eu acho, assim. É um ponto que eu olho e falo, cara, eu fiz tal coisa, então eu mereço. Total. Exatamente. Mas é isso, a gente trabalha assim, né? Eu, cara, gostava muito de viajar e pegava meu dinheiro e gastava uma grana que era mais do que eu deveria gastar com viagem. E teve esse belo dia lá, quando eu tinha esses 25 para 26 anos, que eu me endividei no cartão de crédito e nunca tinha ficado negativo. E foi uma grana que, para mim, como eu não tinha nenhuma reserva, me detonou um ano, cara. Fiquei um ano ali pagando o rotativo, pagando o mínimo, depois parcelei, sabe? Quando você parcela. Cara, aquilo ali foi traumático. Não contei pra ninguém, fiquei com vergonha, né? Porque você não fala, falar que seu pai é incompetente. Então eu me virei, consegui resolver, mas aquilo ficou na minha cabeça e desde aquela época eu comecei a me organizar um pouco melhor. Só que depois que eu fui trabalhar com finanças, né? É irônica, a vida ela prega peças, porque passaram alguns anos eu fui trabalhar com educação financeira. Aí, claro, é o que eu faço já há mais de 10 anos, mas eu fui nesse piloto automático e eu vejo muita gente indo nesse piloto automático. Você falou muito bem, em algum momento alguém vai perceber que tem que, né, vai acordar. Eu acordei ali quando eu tomei esse prejuízo, que é um prejuízo, porque pagando juros é prejuízo, pagar juros é prejuízo, né? Sim. Tá pagando aluguel do dinheiro. Ainda mais com os juros que a gente tem no Brasil, né? Ainda mais com os Já juros baixa. atual, né? E é um aluguel do dinheiro, acho que é uma consciência que a gente tem que ter. Quando a gente paga juros, a gente está alugando o dinheiro que não é nosso, né? E eu fui, assim, eu melhorei, né? Vamos dizer assim, depois da minha dívida lá, mas ainda assim eu não tinha essa noção de estruturar, de investir, aprender investimento. Depois que eu fui trabalhar com educação financeira que eu comecei a ver isso e, cara, o mundo se abriu, né? Você começa a ver que... E, claro, tem a questão da etapa da vida que você tá também. Com 30 já é bem diferente de com 20 e poucos anos, né? Então, tem Sim. toda essa noção, uma construção. Assim, não existe uma receita mágica, uma fórmula para todo mundo. Existe um processo de autoconhecimento, um processo de se abrir para esse assunto, olhar com carinho e entender que você pode ter uma vida financeira bem bacana se você tiver um ajuste ali. Sabe? Quando você ajusta ali o parafuso, arruma um negócio, você começa a melhorar. E eu vejo assim, situações incríveis de melhoria, de casos trágicos a coisas que melhoram e vão muito bem. E você, Isa? Como que era a sua relação com o dinheiro? Respiração Que dramática. pergunta. Paula, e você? Como é a sua relação com o dinheiro? Na verdade, André, eu queria só fazer um parênteses, porque isso que o Ti falou tem tudo a ver também com a questão da saúde mental, com a sua saúde. Ou você para pensar no assunto enquanto você tem saúde, ou você vai ter que pensar quando você já tem um problema de saúde. Ou você para pensar no dinheiro quando você está com as contas ok, ou você vai ter que parar para resolver sua vida financeira quando as contas não estão ok e estão afetando a sua saúde. Sim. Então é uma questão de escolha. Ou você cuida da saúde enquanto há saúde, ou um problema de saúde. No caso do dinheiro, eu sempre fui, eu posso dizer, irresponsável. Não sei se essa é a palavra, irresponsável. Não é irresponsável, mas... Sem direcionamento, eu diria. Não tinha Se eu direcionamento. posso opinar. Eu vivi uma experiência... já há muito tempo. Eu vivi uma experiência bem curiosa, porque o meu pai faleceu e eu morava aqui em São Paulo, então eu recebi uma pensão. Essa é uma história curiosa. Deve ter muita gente que recebe também um dinheiro, né? Então, eu recebi essa pensão enquanto eu estudasse.
E eu me lembro que quando eu acabei a faculdade, eu já emendei a pós-graduação, porque eu recebi essa pensão de estudante, pelo falecimento do meu pai. Gente, você acredita que quando acabou a pensão, ou seja, acabou a faculdade, eu fiz 25 após e tal, aí eu falei, ué, mas eu não guardei nada. Eu me lembro de ter questionado assim, mas minha mãe devia ter me ensinado, alguém devia ter me ensinado, eu devia ter guardado. Então, quando eu falo irresponsável, é nesse aspecto. Quando eu tinha uma entrada fixa, eu não pensava no que eu vou fazer quando esse fixo acabar. Hoje eu já penso totalmente diferente. Então, se você estiver recebendo qualquer pensão, aposentadoria, seguro-desemprego, etc., considere você sem essa entrada. E aí? Como é que vai ser? E não adianta culpar ninguém do passado. É a partir de agora, então sabendo disso, ouvindo aqui essa nossa prosa, o que você vai fazer? Não vai adiantar deixar, não, depois eu penso nisso. Sim. Eu